No caso de transferência de propriedade, o CRV deverá ser apresentado ao Detran no prazo de... Olha, transferência de propriedade aqui, certamente o examinador está se referindo à transferência de propriedade de um veículo, seja uma motocicleta, um automóvel, um caminhão, qualquer veículo. Transferiu a propriedade, quer dizer, vendeu para alguém ou comprou, o CRV deve ser apresentado ao Detran no prazo de... Aí a pessoa tem que saber o que é CRV, né? CRV é o Certificado de Registro do Veículo. Esse documento, no verso dele, tem como você preencher ali, colocando o valor que você comprou ou vendeu o veículo, os dados de quem está comprando, né? Nome, CPF, endereço, data em que foi feita essa transação de compra e venda, e a contar daquela data ali, o comprador tem 30 dias para apresentar, para fazer a transferência, né? Apresentar esse documento no Detran e fazer a transferência da propriedade desse veículo para o nome dele. Então a resposta está aqui, ó, letra D, 30 dias. Agora uma dica para você, hein? Quem está vendendo também tem um compromisso aqui. Ele tem que apresentar ao Detran, ou órgão de trânsito ali, o comprovante de que ele vendeu esse veículo. Isso para quê? Para evitar que ele possa ser corresponsabilizado com qualquer coisa que venha acontecer com esse veículo nesse período de 30 dias. Porque ele assinou ali o recibo, foi lá no cartório, reconheceu firma e tudo, entregou o recibo para o comprador. O Detran não sabe que esse veículo foi vendido ainda. Só quando esse comprador apresentar esse documento lá no Detran é que ele vai saber. E a partir daí você vai ficar livre de qualquer responsabilidade. Mas enquanto isso, né, então você deve tirar cópia, autenticar e apresentar isso lá no Detran. Só que eu vendi, tá? Que é a partir daquele momento que você apresentou ali, você já está livre de qualquer corresponsabilidade. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. É equipamento obrigatório para as motocicletas, exceto, olha, o tal do exceto é um termo que já era para ter sido abolido das questões do Detran, mas continua aparecendo. Um termo que acaba sendo estranho para muitos, às vezes a pessoa está estudando ali e não consegue ter exata compreensão do que é esse exceto. Então vou dar uma dica, um macete para você. Sempre que tiver o exceto, você dá uma olhada na questão. Se não tiver a palavra não na questão, você faz o seguinte, você risca o exceto, esquece ele e acrescenta um não antes da pergunta. Beleza? Combinado? Porque aí fica muito mais fácil. Você substitui o exceto por um não. Pronto. Esquece o exceto agora e leia a pergunta novamente. Ó. Não é equipamento obrigatório para motocicleta. Ou seja, a questão quer saber qual que não é equipamento para motocicleta. Ficou bem mais fácil, não ficou? Então vamos lá. Faróis dianteiros de cor branca ou amarela. Olha, o problema inicial está com faróis, né? Moto normalmente tem um farol só. Pode ser branco ou amarela? Espelhos retrovisores, a moto precisa? Precisa. Então esse aqui é um equipamento, não tem nenhuma dúvida. Como a questão que é aquela que não é, então já eliminei. Para-brisas, moto tem para-brisa? Não obrigatoriamente, até pode ter, né? Tem algumas motos que tem. Mas é obrigatório para-brisa em motocicleta? Não é. A questão está procurando qual que não é. Então a alternativa C certamente será a resposta. Luz de placa de licença. Placa de licença é aquela placa de identificação da motocicleta que está lá atrás. Eu não entendi muito bem isso aqui não. Luz de placa, ele precisa da luz da plaquinha lá atrás para iluminar, clarear a placa à noite? Precisa. Todo veículo precisa de ter uma luz de placa lá atrás. Não ter aquela luzinha funcionando é infração de trânsito. Então precisa, obrigatório? Precisa. A questão está dizendo qual que não é. Então letra C está fora. Os faróis, apesar de estar aqui no plural, né? E aqui o pessoal ainda pode ficar em dúvida se pode ser de cor branca ou amarela, que pode. Então faróis aqui a gente tinha ficado em dúvida. Agora o para-brisa ninguém tem dúvida. Para-brisa não é equipamento obrigatório para motocicleta, então ficamos mesmo com a letra C. Sobre o seguro DPVAT, é correto afirmar. Seguro DPVAT é aquele seguro que cobre danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Danos pessoais, não são danos materiais. Se alguém colidir com o seu veículo, se o seu veículo for furtado, roubado, ou se ele pegar fogo, quem vai cobrir isso não é o DPVAT, é o seguro do seu veículo, caso você o tenha feito, que nem é obrigatório, né? Eu, por exemplo, tenho seguro do meu carro, porque é caro. A gente fica ali anos pagando aquele carnezão igual a Bíblia, vai que alguém rouba aquilo, a gente fica assim, então é melhor pagar o seguro. Esse é o seguro contra dano material.
O seguro contra dano pessoal, que é aquele que vai indenizar a vítima com despesas hospitalares, vai indenizar a família da vítima quando essa vítima vier a óbito, né, faleceu ali em decorrência de um acidente de trânsito. Aí esse seguro cobre e ele é obrigatório. Todo proprietário de veículo automotor terrestre precisa pagar o DPVAT, seja você proprietário de uma motocicleta, de um automóvel, de um caminhão, seja o que for. Todo ano tem que pagar. Inclusive, o licenciamento anual do veículo só é expedido pelo Detran se esse veículo estiver com o DPVAT pago, certo? Então tá aí. Sobre o seguro DPVAT, é correto afirmar: indeniza acidentes ocorridos em qualquer ponto do país. Indeniza acidentes ocorridos em qualquer ponto do país. Olha, dentro do território brasileiro aconteceu um acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, o seguro DPVAT cobre. Mas aqui não está falando acidente de trânsito, falou acidentes ocorridos. Não está falando que é por veículo automotor e ainda usou um termo aqui que é muito amplo, que é o qualquer. Esse é a tal da armadilha. Isso quando cai esse termo numa alternativa, é 90% dessa alternativa ser errada. E nesse caso aqui, eu imagino que ela seja errada. Eu vou até eliminar aqui, porque está bem fora aqui do contexto que a gente precisa. Vamos lá. Indeniza apenas vítimas fatais. Bom, que indeniza familiares de vítimas fatais, isso eu já falei na explicação aqui em cima. Agora, está vendo esse apenas aqui? É uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe o que é casca de banana. Casca de banana também é uma armadilha que é colocada na alternativa, que em 90% das vezes vai fazer com que essa alternativa seja errada. E nesse caso aqui não foi diferente. A alternativa B está fora. Não é só vítimas fatais. Vítimas com lesões permanentes, cobre também, indeniza também em caso de despesas hospitalares, tá bom? Então esse apenas aqui está fora. Indeniza apenas uma vítima por acidente, olha o apenas aqui de novo, olha. Viram aí? Então está fora. Independentemente do número de vítimas, o seguro é pago apenas para o proprietário do veículo. E nós temos o apenas aqui de novo. Então, esse apenas aqui, ele está errado, até porque está dizendo que o seguro é pago ao proprietário do veículo, não é. A alternativa D está fora. E aí, Ronaldo, qual é a resposta? Não tem resposta. Questão copiada de dentro do banco de dados do Detran e sem resposta. Ah, Ronaldo, mas aqui essa alternativa A não serviria? Essa aqui é a alternativa que o Detran colocou lá no gabarito deles. Agora, olha a subjetividade, olha o quanto ela é genérica. Indeniza acidentes ocorridos em qualquer ponto do país. Ponto? O que é esse ponto? Começar ponto. Em qualquer lugar do território brasileiro. Que país? Não falou que país. Né? Em qualquer lugar do território brasileiro, o DPVAT vai cobrir. Agora, ó, indeniza os acidentados. E aqui ainda não falou acidente de trânsito, quer dizer que se eu acidentei dentro da minha casa, caí lá na escada da minha casa, o seguro DPVAT vai cobrir? Não vai. Tem que ser acidente de trânsito, causado por veículo automotor e dentro do território brasileiro. Aí estaria correta a alternativa. Ela está incompleta, está genérica, subjetiva, não pode ser considerada como correta. Mas é essa que o Detran tem colocado aí, portanto, fique atento. Alternativa A. As outras demais não tem nem como, tá? Elas estão totalmente fora, não tem como ver uma possibilidade aqui de considerá-las corretas. Por isso eu fiquei com a menos errada, que é a alternativa A. Assinale a alternativa correta. Para conduzir um trator de rodas, presta atenção no veículo, em trator de rodas, na via pública, é necessário a CNH por ser uma máquina agrícola. Bom, para começar a gente já tem aqui um problema. Não é porque é um trator de rodas que é uma máquina agrícola. Aqui na questão não falou, não mencionou em nenhum momento máquina agrícola. Então isso aqui a gente não pode afirmar. Não vou nem analisar o restante aqui. Só analisando que essa parte a gente já vê que já não cabe, então a alternativa A está fora. A gente deve então estar habilitado em qualquer categoria, inclusive a categoria A. Olha, qualquer é um termo muito amplo. Eu costumo ensinar sobre esses termos, essas armadilhas, essas pegadinhas que tem aqui em prova, no nosso curso online. Se você ainda não faz o nosso curso online, vai a dica aí, ó. Aqui embaixo, ó, tem o site, ó, autoescolaonline.net. Acessa esse site, vai lá em cursos online e se matricula. Você vai aprender essa e vários outros macetes
e dicas que vão te ajudar demais na sua prova aí. Então, quando aqui aparece qualquer categoria, fica muito amplo, e quando isso acontece, quando um termo desse aparece numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa estar errada. E aqui não foi diferente, ela está errada, não é qualquer categoria não. Na alternativa C, basta possuir uma permissão para dirigir. O que é permissão para dirigir, hein? É a PPD, é a habilitação provisória. Ou, aqui ainda fala, ou a CNH, que no caso é a Carteira Nacional de Habilitação, a habilitação definitiva, a partir da categoria B. Quando falar a partir da B, quer dizer, a A não serve, mas se tiver B, C, D ou E, serve. Bom, que o trator de rodas pode ser conduzido na via pública com alguém habilitado na categoria B, isso é fato, está na legislação. A grande dúvida, talvez, do aluno esteja nesse ponto aqui, ó, permissão para dirigir, carteira provisória. Com habilitação provisória de categoria B, eu posso dirigir um trator de rodas na via pública? Pode. Então, certamente será essa a resposta. E na alternativa D está escrito o seguinte, estar habilitado no mínimo nas categorias C, D ou E. Se a gente for estudar lá na legislação, a gente vai ver que para operar máquinas, as categorias exigidas são essas aqui, C, D ou E. Entretanto, existe uma exceção aí, onde os tratores de rodas, equipamentos agrícolas, podem ser operados, conduzidos com alguém habilitado na categoria B. Tá legal? Então, aqui não é que de todo está errado, não. Mas existe a possibilidade, você pode conduzir com a categoria B, tem essa exceção lá na legislação. Então, a alternativa D não encaixou muito bem aqui, ficamos então com a resposta C. Os elementos da sinalização horizontal que estão escritos ou desenhados na via, indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente, chamam-se, bom, aqui carece de um pouquinho de entendimento sobre o assunto, né? Elemento de sinalização horizontal. E aqui embaixo fala que vai estar indicando ou complementando uma sinalização vertical. Então vamos lá. Sinalização vertical é o que está nas placas. Beleza? Então aqui, ó, estacionamento regulamentado. Aí pensa, sinalização horizontal é o que está no pavimento. Imagine que aqui, ó, no pavimento, o órgão de trânsito pintou aqui, ó, uma linha branca nesse formato. Aqui está o meio-fio, né? Está o meio-fio, aqui está o meio da rua. Nesse formato, o que a pessoa entende aqui? Essa sinalização horizontal aqui está complementando a sinalização vertical, mostrando que essa área de estacionamento ela acontece aqui, ó, beleza? Dentro desse espaço aqui. Então, ótimo. Os elementos de sinalização horizontal que estão escritos, nesse caso aqui não está escrito, né? Escritos ou desenhados, então pode ser uma coisa ou outra, na via, indicando ou complementando a sinalização vertical existente, chama-se... Então vamos lá, canalizações. Marcas de canalização é um tipo de sinalização horizontal, mas não é escrita, né? Escrita não, ela é desenhada, igual aqui, né? Uma pintura. Então não cabe para os dois casos, aqui escrito ou desenhado. Símbolos e legendas. Ah, tudo bem, símbolos. Aqui poderia ter pintado no chão ônibus. Escrito, né? Ônibus. E no lugar aqui, em vez de ter a placa de estacionamento regulamentado, tem a placa de ponto de parada, que é para ônibus. Então, nem seria o caso aqui. Então, símbolos, beleza. Legendas, poderia ter o ônibus desenhadinho aqui. Legendas, está escrito. Cabe, nesse caso aqui, cabe tanto uma quanto a outra, escrito ou desenhado. Setas direcionais também podem estar no chão, mas não são escritas, só desenhadas. Então, exclui o escrita, né? Faixas também só desenhadas, não escritas não. Então aqui alcança aqui os dois, que é o escrito ou desenhado, é os símbolos e legendas, letra B aí para vocês. Lembrando que todas aqui são sinalização horizontal, sinalizações horizontais, são pintadas no pavimento, sim. A placa R18 regulamenta, olha, não precisa se preocupar em decorar o código da placa, tá? Pode ignorar essa informação aqui. Por quê? Porque a placa vai estar desenhada, vai estar ilustrada na prova aqui para você. Então ela regulamenta, essa placa regulamenta? Sim, ela é uma placa de regulamentação. E o que ela está regulamentando aqui? Peso máximo permitido por eixo? Não. Quem estudou aí sinalização de trânsito sabe que nesse caso aqui não é peso que está sendo regulamentado, não, está fora. Largura máxima permitida?
Olha, esse sinal aqui para mim tem mais relação com comprimento do que largura, concorda? Então não é largura aqui não, é comprimento, tá? B está fora. Comprimento máximo permitido? Sim, essa é a resposta. Esse sinalzinho aqui mostra comprimento, a gente já tem até informação que são 10 metros o comprimento máximo. E aqui diz permitido. Permitido é uma característica de placas de regulamentação. As placas de regulamentação passam a mensagem de imposição, de imperatividade, ou seja, ela permite, outra hora ela proíbe, outra hora ela restringe, certo? Então isso, permitido é uma característica de uma placa de regulamentação, portanto encaixa muito bem a letra C. Altura máxima, não, isso aqui não é altura, né? Se fosse altura era para estar aqui, né, o desenho aqui, ó. Então tá fora, não, é a altura confirmada aí para vocês, letra C. A placa A17 adverte o condutor do veículo da existência diante de... A17, não precisa decorar esse código, tá? Aparece aqui, você ignora, apenas observe a placa e vê se o termo usado aqui corresponde à placa. Adverte, corresponde, porque ela é uma placa de advertência, então tudo bem. Então ela adverte ao condutor do veículo a existência diante de quê? De uma pista escorregadia? Não, isso aqui não é pista escorregadia. Um trecho de via perigosa pela irregularidade de sua superfície. Sim, isso aqui é uma irregularidade na superfície da pista, essa certamente será a resposta. Um trecho com lombada? Não, não é lombada. Quando é lombada tem só uma lombada assim, tá vendo? Não são várias igual vocês estão vendo aqui não, tá fora. Uma depressão? Não, a depressão é o contrário, né? É a lombada invertida, ela é assim. Então também tá fora. A resposta aqui é sim, letra B. O significado dessa placa é pista irregular, portanto, é um trecho de via perigosa pela irregularidade de sua superfície. O uso dos marcos quilométricos é obrigatório. Marco quilométrico é isso aqui, ó. Isso aqui é encontrado nas rodovias de 1 em 1 quilômetro, tanto para quem vai quanto para quem vem. E nas vias urbanas, quando forem vias de trânsito rápido, também precisa ter o marco quilométrico. Sempre no espaçamento de 1 em 1 quilômetro. Então, ó, o uso dos marcos quilométricos é obrigatório aonde? Vias rurais, que são as rodovias, e urbanas, quando for vias de trânsito rápido, no espaçamento de 1 em 1 quilômetro. Essa é a resposta a ser marcada. Vamos dizer que em todas as vias, não só em todas as vias, não, somente nas rodovias e vias urbanas de trânsito rápido, aqui está fora. Em todas as vias, já falei que não é em todas as vias, somente nas vias urbanas a cada 5 km. Aqui quem estuda com a gente já eliminaria de cara, né? Porque esse somente aqui é uma armadilha. Isso é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. Se você não estuda com a gente, aqui embaixo tem, ó, autoescolaonline.net, acessa esse site, vai lá em cursos online e estude com a gente que você vai aprender essa e várias outras dicas com certeza. Então, aqui já estaria fora só pelo somente. Confirmando aí resposta C para essa pergunta aqui.